Olá, amados irmãos e também caros amigos que nos acompanham por esse canal do YouTube da Igreja em Campina Grande, onde hoje nós estamos realizando a lição 8 da Escola do Evangelho. Temos a base, esse livro, Fundamentos da Fé Cristã, e hoje, para vocês, nós vamos apresentar a lição 8, que é a terceira da série O Plano de Deus. E o tema geral dessa lição de hoje é a dispensação da graça e a dispensação do reino. Vimos na última mensagem, na última lição, na lição 7, inclusive agora há pouco acabou a nossa reunião na sala, onde todas as segundas-feiras, às 21 horas, temos a sala da lição dessa semana, que foi a lição 7, onde temos comunhão, onde desfrutamos, onde compartilhamos junto com o irmão professor daquela aula. E agora, a partir agora das 22 horas, está entrando no ar essa lição número 8, onde teremos toda a semana para ver, e próxima segunda teremos a nossa sala de aula para termos comunhão sobre esse assunto. E na lição 7, nós vimos as duas dispensações do Antigo Testamento, as quais nós podemos citar a dispensação dos patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles que Deus usou no Antigo Testamento, que foi uma dispensação antes da lei, como também a dispensação da lei a partir de Moisés, né, de Moisés até Cristo. Tivemos a dispensação da lei, onde Deus deu a lei para que o povo se regesse, tá? E nessa lição, nós veremos as duas últimas dispensações da humanidade, que são a dispensação da graça, que veio com Cristo, e a dispensação do reino, que diz respeito à edificação da igreja e à manifestação do reino. Portanto, quero iniciar falando sobre a dispensação da graça. O que é a graça? Graça é o próprio Deus dado a nós em Cristo gratuitamente. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, tá? Eu vou tomar aqui um pouco de água. Enquanto vocês pegam aí a Bíblia de vocês, para ler a parte de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, fala assim, ó. Eu vou ler para vocês, mas gostaria que vocês também estivessem com as Bíblias de vocês, nos acompanhando nessa lição, tá? João, capítulo 1, o versículo também, o 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 desse mesmo texto, diz assim, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que é que esse trecho mostra? Esse trecho mostra que, no princípio, só existia Deus, como a palavra, mas ali presente já o Deus triuno, vimos em lições anteriores. Só que a era da lei estava acabando e agora Deus precisava introduzir a era da graça. E essa era da graça veio com a encarnação dessa palavra que era Deus, que agora se fez homem. Acabamos de ler no versículo 14. O verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. Claro, não entre nós nesses dias que nós estamos vivendo, mas aproximadamente 2000 anos atrás, esse verbo se fez carne e habitou entre o povo, habitou entre os homens como homem, e a Bíblia chama isso aí de que ele veio cheio de graça e de verdade. Então, iniciou-se aí com a encarnação a era da graça, a dispensação que nós queremos desfrutar nessa mensagem de hoje, nessa lição de hoje. Uma das, né? Porque nós vamos ver sobre a dispensação da graça
e a dispensação do reino. Mas uma das, que é a da graça, iniciou-se com a encarnação de Cristo. E aí, quando Cristo veio, né, ele veio como para trabalhar, justamente para trabalhar o propósito de Deus para os homens, tá? Qual era o propósito de Deus? Que o homem se aproximasse dele, que o homem cresce nele, que o homem servisse a ele e que o homem fosse alguém totalmente devoto e direcionado a ele. Não conseguiu por meio dos patriarcas totalmente, também não conseguiu por meio da lei, porque a lei ela até preparou para isso, mas não conseguiu dar a vida ao homem, dar o propósito de Deus ao homem, que era Deus mesmo habitar e entrar nele e viver por ele, como era o propósito desde a árvore da vida, quando Deus quis que o homem comesse a árvore da vida. Então ele precisou vir. Então, com a vinda dele, agora Deus consegue, claro, não somente com a vinda, mas com o processo pelo qual essa palavra encarnada, que é o próprio Jesus Cristo, se passou. Sofrimento, morte e ressurreição. Aí ele se tornou espírito e agora pode entrar no homem. Então, a era da graça se dá porque o homem agora pode ir a Deus. O homem agora pode contactar Deus diretamente dentro dele, não somente agora por sinais, não somente por símbolos, ou até mesmo pela lei, mas o homem pode diretamente agora contactar a Deus por intermédio do Espírito que habita nele. Então, esse era um propósito de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, que Deus deseja que o homem se aproxime dele, que Deus deseja que o homem possa tocá-lo, desfrutá-lo, vivê-lo, ter na sua presença e tudo mais. Então, esse desejo de Deus é eterno, já existia antes de todas as coisas, mas agora com a era da graça, ou seja, com a encarnação de Cristo, com a sua morte e ressurreição, tornou possível que o homem acessasse esse propósito eterno de Deus e pudesse aí, de uma forma ou de outra, né, cumprir esse propósito. Por que eu posso dizer que isso já havia antes mesmo? Mesmo na era da lei, mesmo na era dos patriarcas, já existia esse desejo em Deus. Jeremias, no capítulo 31, gostaria de ler para vocês, ele já falou isso profeticamente para os dias de hoje. Por exemplo, ele diz assim, ó, na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse texto Jeremias falou, ó, bem antes da vinda de Cristo. Então, isso nos prova que o propósito eterno de Deus, né, é a graça. Era ele estar no meio do povo e o povo estar com ele. Então, a era da graça não era que tivesse apenas uma lei exterior, fora do homem, mas era agora uma lei impressa na mente, no coração, ou seja, também no espírito. É por isso que o Senhor veio, é por isso que o Senhor veio cheio de graça e de verdade. Ou seja, aquela lei que antes era exterior ao homem, como foi no caso de Moisés, as pedras da lei, né? As tábuas e as instruções que Deus deu a todo o povo, agora se torna possível, por quê? Porque a graça entrou e agora transmitiu toda essa lei para dentro de nós, como Jeremias, né, citou aqui no seu livro, eu já falei para vocês aqui, não é? Que o desejo de Deus é esse, inscrever na nossa mente, no nosso coração, ou seja, no nosso espírito. Então, essa era da graça gerou algo muito importante para que o homem pudesse andar nesse caminho da graça. O que foi isso que gerou essa era da graça? A igreja. A igreja, me desculpe aí, está um pouco afônico, tá? Está um pouco assim, tossindo de vez em quando, é porque eu estou com os sintomas da Covid, quer dizer, eu estou testado positivo para a Covid. Peço até que botem as máscaras, tá? Brincadeira, tá? A Covid não vai passar por meio desse canal. Mas eu quero só explicar para vocês que
a graça trouxe a realidade da igreja. A graça fez com que o homem agora pudesse estar juntos e buscando a Deus juntos, que é o propósito eterno de Deus. E esse fato dessa assembleia, desse ajuntamento, é a igreja. Então, essa igreja agora pode adorar a Deus, porque tem Deus no seu interior. Não mais como os filhos de Israel, que mesmo sendo uma grande congregação, andando naquele deserto, ou até assumindo na boa terra de Canaã, através de Josué, não somente ali, não somente com eles, Deus teve o seu povo no Antigo Testamento, mas hoje é diferente a era da graça. Por quê? A dispensação da graça, por quê? Porque Deus mesmo está dentro de nós, coisa que no Antigo Testamento não podia. Deus estava sobre eles, Deus estava ao redor deles, no meio deles, mas não podia estar dentro deles. Então, por exemplo, uma diferença básica entre os crentes do Antigo Testamento para os crentes do Novo Testamento, até mesmo os patriarcas como Abraão, que foi o pai da fé, é que eles tinham Deus fora deles. Eles podiam acessar Deus por meio de palavra, por meio de oração, por meio de sinais, de símbolos, mas nós não. Nós podemos acessar a Deus por meio do Espírito. Ou seja, Deus agora não está mais fora, conduzindo o povo de fora. Deus está conduzindo o povo de dentro. Deus está conduzindo a partir do nosso interior, regendo a igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo como cabeça, a igreja como corpo. Então, essa palavra que se encarnou e estabeleceu a era da graça, agora tem a igreja, tem o seu povo caminhando nessa terra para cumprir exatamente o seu propósito eterno, como é o desejo de Deus. Portanto, meus amados, nós podemos chamar também essa era da graça como a era da realidade do reino. Preste atenção, a segunda era que eu vou falar, a segunda dispensação que eu vou falar nessa lição de hoje é a dispensação do reino. Mas antes da dispensação do reino propriamente dita, nós precisamos entender que Deus, primeiramente, trouxe essa dispensação que haveria para frente como uma realidade hoje. Então, a igreja que está na era da graça, que está cumprindo essa dispensação, ela já é uma realidade para manifestar depois a segunda dispensação deste tempo, que é a dispensação do reino. Percebem? Então, podemos falar pelo menos de 4 grandes dispensações. Inclusive, essas 4 grandes dispensações, para você que tem o livro, você pode perceber nesse gráfico aí na contracapa do livro, tá? Então, na contracapa desse livro, tem essas 4 grandes dispensações. A dispensação patriarcal, ou seja, antes da lei, a dispensação da lei, que veio a partir de Moisés, que durou até a primeira vinda de Cristo, a dispensação da graça, que é Cristo e a igreja, até a volta, a segunda vinda de Cristo, e a dispensação do reino, que é a última era ainda da humanidade, tá? Ainda não é a eternidade. É a última era da humanidade, que é a dispensação do reino. Então, você e eu, hoje, estamos nessa terceira dispensação, terceira grande dispensação da humanidade. Primeira, patriarcal. Segunda, lei. Terceira, graça. É o que nós estamos vivendo hoje. A era da graça, que é também conhecida como a era da igreja, que é também conhecida como a realidade do reino. Quero só mostrar para vocês um pouco de diferença entre realidade e manifestação. Realidade é o que nós estamos vivendo hoje, buscando a Deus, servindo a Deus, tendo comunhão com Deus, recebendo a direção de Deus. Manifestação será realmente quando Cristo voltar, estabelecer o reino, e aí 1000 anos para durar a última dispensação da humanidade, que será a dispensação do reino. E aí isso pode ser bem clarificado se você ler o livro de Apocalipse. Eu vou ler só um versículo aqui para vocês entenderem melhor.
essa dispensação do reino, eu vou ler em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, tá? Apocalipse 11, 15 diz assim, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, esse versículo aqui está mostrando que, embora haja hoje uma era, uma dispensação, ainda nós não temos a dispensação onde só Deus reina, tá? Deus até reina na igreja, na realidade do reino, mas Deus não reina, não é? Nesse cosmos, nesse mundo que nós vivemos hoje. Por quê? A Bíblia fala que quem reina hoje ainda é o príncipe deste mundo, que o próprio Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Então, nós precisamos ser esses que nessa era da graça trabalham para edificar a igreja. Por quê? A edificação da igreja, que é o crescimento em vida dos seus filhos, vai proporcionar a manifestação do reino. Não sei se está ficando bem claro para vocês. Se não tiver, lembre-se, próxima segunda-feira tem a aula no Zoom e a gente pode ter mais comunhão, fazer mais perguntas e vocês terem mais clareza do que eu estou falando. Agora, eu preciso deixar claro que essa era, a dispensação da graça, está preparando-nos para a próxima era, que é a dispensação do reino. E essa dispensação também pode ser chamada de dispensação da justiça, ou era da justiça. Por quê? A Bíblia diz assim, meus amados, ó, que o reino dos céus não é comida nem bebida. Está lá em Romanos isso. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a era do reino, a dispensação do reino, que é a manifestação, quando Cristo voltar e a igreja estiver totalmente edificada, vai poder ser chamada também de dispensação da justiça. Por quê? Não haverá mais iniquidade, não haverá mais injustiça, e só estará lá aqueles que nessa era da graça são trabalhados para não mais cometer iniquidades, para não mais cometer injustiças. Por isso que é chamado também de era da justiça. Então, essa era aqui, Deus está usando para preparar você e eu para entrarmos na manifestação do reino. Está claro isso aí? Ou seja, Deus está querendo um povo que ele trabalhe nele, prepare ele para manifestar o reino dele, como a gente leu em Apocalipse 11, 15. E aí esse povo que está sendo preparado vai poder manifestar o reino dos céus na sua totalidade durante os 1000 anos. Então, o que eu preciso dizer para vocês é que haverá um galardão para crentes vencedores. Ué, peraí, existe crente vencedor e existe crente derrotado? Sim. Afirmo categoricamente que existem os crentes vencedores e existem os crentes derrotados. Quem de vocês não já ouviu falar? Ah, eu já fui crente. Quem de vocês não já ouviu falar? Ah, eu me desviei. Eu naufraguei na fé. Amados irmãos e amigos e ouvintes e internautas que estão conosco nesse momento, nessa sala, nesse YouTube da Igreja em Campina Grande, desfrutando dessa escola do Evangelho. Não existe ex-filho. Tá? No padrão humano não pode existir. Por quê? Uma vez que nasceu, tem o DNA do pai. No padrão celestial, muito mais. Ok? No padrão celestial, nós, uma vez nascemos de Deus, não pode desnascer. Tá? É bom que fique bem claro. Se você creu no Senhor genuinamente, eu não estou falando aqui de um ato, levantou uma mão,
né, de repente disse que era crente, eu vou me entregar a Jesus, certo, isso pode acontecer, essa regeneração aí pode, mas eu estou falando daqueles que creem genuinamente. O que é crer genuinamente? É receber o Senhor no seu interior, independe de ato que cometeu na hora ou que deixou de cometer. Portanto, uma vez que nasceu, uma vez que o Senhor entrou nele, não sai mais. Não existe nenhum mecanismo, nenhuma referência bíblica que diga que, uma vez que alguém se uniu ao Espírito com o Senhor, desfez depois essa aliança. Principalmente no Novo Testamento, não é? Não há como tirar o Espírito de dentro. E o Senhor Jesus mesmo falou que nenhum dos que o Pai lhe deu, ele jogaria fora. Ele lançaria fora. Então, ele vai trabalhar nos seus. Agora, aqueles que se afastam, aqueles que não querem prosseguir e perseguir esse caminho de vencedor, com certeza, eles são filhos. No entanto, não alcançarão o padrão de vencedores nessa era da graça para entrarem na manifestação do reino. É por isso que 1 Coríntios fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Por que eu preciso comparecer se eu já estou tranquilo, fui salvo, é só ir para o céu? Não, não é bem assim. Eu preciso prestar contas para que eu possa ser galardoado com minha coroa, como Paulo falou a Timóteo, ou para que eu seja disciplinado. O pai disciplina quem ama. Então, voltando à frase que eu falei agora há alguns minutos, existe crente derrotado? Existe. E esses aí precisarão passar pelo aperfeiçoamento, que se não for feito agora, na era da graça, será na era da dispensação do milênio. É por isso que a Bíblia fala que no tribunal de Cristo, alguns serão galardoados, outros serão disciplinados. O que é essa disciplina? É ser levado para um lugar preparado por Deus ainda nessa era da humanidade, não ainda na era eterna, que só será na Nova Jerusalém, mas ainda nessa era da humanidade, que é no último milênio da humanidade, no milênio do descanso de Deus, essas pessoas derrotadas passarão pela trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que nós podemos dizer e afirmar que essa dispensação é para crentes derrotados? Porque ele vai ter choro e ranger de dentes, dizendo assim, eu poderia ter cumprido, eu poderia ter seguido, eu poderia ter feito isso, então isso vai ser um choro e um ranger de dentes. E como o irmão Pedro explicou na última reunião que ele liberou, não nessa de ontem, né? Não nessa de domingo ontem, mas na do domingo passado, não é? É necessário que passe por esse aperfeiçoamento. Por quê? Porque com a profecia que o Senhor Jesus falou que nenhum do que o Pai deu na mão dele, ele lançaria fora, ele ainda vai pegar esses derrotados, que no tribunal de Cristo não foram galardoados, porém foram disciplinados, mas com o aperfeiçoamento das trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, ele ainda vai levar para a Nova Jerusalém pela eternidade, porque ele não é injusto, para que uma vez que ele deu a vida, ele lance fora, tá? Então, esses aí sofrerão o dano da segunda morte, como o Pedro explicou domingo passado. Então, é o dano, não a segunda morte propriamente dita, que é feita para Satanás e os seus, mas é apenas o dano da segunda morte. Então, eu não aconselho ninguém deixar essa era da graça, se afastar do Senhor nessa era da graça para ser aperfeiçoado só nas trevas exteriores. Não, precisamos aproveitar para sermos aperfeiçoados hoje, nessa era que o Senhor nos deu, que é a dispensação da graça. Louvado seja o Senhor. Então, assim como o Senhor não é injusto para lançar fora todos aqueles que o Pai lhe deu,
ele também não é injusto de dar o mesmo galardão a todos, os que correram a carreira até o fim, para os que desistiram, para os que ficaram prostrados no deserto, para aqueles que ficaram, né, que naufragaram na fé e que não cumpriram o plano de Deus até o fim. Então, por isso que ele vai dar um galardão especial aos que perseverarem até o fim, e é esse o meu aconselhamento, é esse o meu encorajamento para vocês nessa noite. Perseverem, continuem desfrutando das verdades que o Senhor tem nos dado, caminhando nesse caminho que Deus tem dado para caminharmos. Por quê? Isso aí vai fazer com que nós sejamos vencedores, e aí nós poderemos, né, na era da dispensação do reino, na manifestação do reino, entrar no gozo do nosso Senhor, como ele fala na Bíblia, né? Nós poderemos estar na manifestação do reino, sendo galardoado, sendo coroado, né? E reinar com o Senhor durante os 1000 anos, não é? E assim, mesmo depois do reino, não é? Mesmo depois dessa era milenar, né, do reino, entrarmos juntos com todos os santos na Nova Jerusalém. Então, é bem explicativo no livro, e eu quero repetir aqui para vocês, e inclusive lendo diretamente daqui para vocês entenderem, que diz assim, ó: o reino milenar terá duas partes, a celeste e a terrena, tá? Qual é a celeste? É reinarmos com o Senhor sobre todas as nações. E qual é a terrena? São as nações, tá? Quem comporá as nações? Aí eu vou explicar para vocês. Na parte celeste, os vencedores do antigo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tá? E todos os vencedores do Antigo Testamento e do Novo Testamento estarão reinando, estarão na mesa, estarão nas núpcias, estarão nesse casamento celestial dos filhos de Deus com o próprio Deus. O meio de Cristo, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva. Mas também os do Antigo Testamento farão parte desse grupo, tá? Na parte terrena, a nação de Israel, restaurada na grande tribulação, pouco antes da volta do Senhor, serão sacerdotes para as nações. Quem são as nações? Aqueles que perseveraram, aqueles que ajudaram os cristãos na grande tribulação, aqueles que supriram os cristãos com algum suprimento de roupa, de comida, de bebida, já que os cristãos naquela época da grande tribulação não puderam comprar nem vender. Então existirá povos, né? Existirá pessoas nessa época que vai ajudar os cristãos, outros vão esnobar. Os que vão esnobar vão ser colocados para o lago de fogo. Os que vão ajudar vão compor as nações, e essa será a parte terrena do reino milenar, tá? Louvado seja o Senhor. Então, chegando aqui já para o final da nossa aula, eu quero dar um último detalhe com respeito à dispensação do reino. A dispensação do reino não será ainda a eternidade, tá? Como que nós podemos entender isso? O Senhor criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou, tá? A humanidade de Adão até Abraão foram 2000 anos, de Abraão até Cristo, mais 2000 anos, de Cristo até nós já estamos aí no limiar de mais 2000 anos, tá? Levando-se em consideração que essa contagem pode ter começado após a ressurreição de Cristo, quando gerou a igreja, tá? Significa que as dispensações do homem para com Deus, do Deus para com o homem, já tem 6.000 anos. Resta um 7º dia, que é o dia do descanso, tá? Perceba, no 6º dia, no final do 6º dia, ele fez o homem e a mulher, tá? Então, no final do 6º milênio, ele vai ter a sua igreja edificada, o casamento de Cristo como homem e a mulher como a igreja, tá? E esse casamento, a primeira coisa nele é o descanso.
tá? É o 7º dia, no caso, 7º milênio da humanidade, de Adão até aqui. Tá ok? Então, esses 1000 anos não será ainda a eternidade, será uma dispensação da humanidade, desse período. Vão durar 1000 anos, sim. Para Deus, um dia é 1000 anos. 7º dia, descanso. 7º milênio, os 1000 anos da dispensação do reino. Mas por que vai ter esse período? Aí é que eu quero lhe concluir essa lição falando sobre isso. Porque precisa haver uma restauração. Ou seja, os crentes vencedores já estarão completos com Deus para entrar pela eternidade da Nova Jerusalém, para ter uma vez por todas Deus com o homem e o homem com Deus. Deus no homem e o homem em Deus. Tá certo? Pareceu agora até coisa de TikTok. Mas não é não. Deus no homem, o homem em Deus. Deus com o homem com Deus. Tá? Isso vai ser a Nova Jerusalém. Mas, como tem aqueles que foram derrotados, que mesmo na era da graça, mesmo nessa era que nós estamos vivendo, da realidade do reino, abandonaram, esfriaram, não seguiram, não concordaram, esses, Deus não é injusto em lançá-los fora, mas vai ter o período de restauração deles. Que período é esse? Já falei, trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque Deus quer incluí-los ainda na Nova Jerusalém pelos séculos dos séculos. Então, existe a eternidade futura que vai iniciar após o milênio, tá? Após os 1000 anos. Mas, para concluir, nós não devemos esperar vir das trevas exteriores, tá? Quando o Senhor voltar, nós não podemos ir para as trevas exteriores. Por que eu estou falando isso? Porque Deus já deu a você, Deus já deu a mim todos os meios para nós sermos vencedores. Todos os meios para nós sairmos da realidade do reino, que é a era da graça, para a manifestação do reino, que é a dispensação do reino, a era do rei, do milênio, tá? Então, falar como Whitney Lee uma vez falou, ousadamente, disse assim, que se ele não estivesse no reino é porque Deus não tinha mostrado para ele claramente como entrar, não é? Mas isso ele falou há mais de 30 anos, quase 40 anos, tá? Então, hoje, muito mais intensificado o espírito, porque a iniquidade está se apressando, está aumentando cada vez mais, e o espírito, por sua vez, já está muito mais intensificado do que há 40 anos atrás. Então, isso significa que eu e você já recebemos tudo, todos os meios, todas as formas, todos os caminhos, tudo que vai nos levar à dispensação do reino. Você e eu estamos vivendo a era da graça, a dispensação da graça, mas que essa era já é a realidade do reino. Por quê? Porque o trabalhar de Deus em nós está intenso, tá? E eu quero agora usar o meu próprio exemplo, né? Estou aqui afastado dos irmãos, com Covid, né? Afastado da minha família. O que é isso? Trabalhar de Deus. Tirar ainda alguns espinhos na carne que nós temos. Para quê? Porque nós não precisamos apenas da realidade. Nós estamos vivendo a realidade, mas essa realidade que nós estamos vivendo da era da igreja, da era da graça, da dispensação da graça, é para a dispensação do reino. Percebem? Então, nós temos que entender que Deus está dando todo o caminho de que você seja de alguém que está na era da dispensação da graça para ser transitado para a manifestação do reino. Estamos na realidade, mas precisamos da manifestação. Eu louvo ao Senhor por esse encargo da Escola do Evangelho, né? Nesse encargo. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos ensinado, né? Aquele que pega esse livro, né? Fundamentos da Fé Cristã, e lê, né? com afinco,
né, com dedicação, né, e ainda participa dessas reuniões, ainda participa das reuniões da segunda-feira às 9 horas, na sala do Zoom, realmente é suprido, é encorajado e é motivado a caminhar essa vida cristã, caminhar essa carreira cristã, né, até a dispensação do reino do Senhor. Que nós estejamos todos juntos na dispensação do reino, que nós possamos continuar correndo essa carreira, completando nossa carreira para receber a coroa da vida. Quero concluir com uma oração, né? Oração por todos nós, oração por vocês, também por mim, né? E por todos aqueles que têm passado tantas aflições, mas sabendo que no mundo passamos aflições, mas temos bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, porque nesse momento, Senhor, o mundo está passando por algo tão difícil. Senhor, mas nós estamos aqui perseverando. Nós estamos aqui, Senhor, correndo essa carreira. Nós te amamos, Senhor, que o Senhor tem nos dado todos os meios de estarmos na realidade do teu reino, ó, para poder entrarmos na manifestação do teu reino. O reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria. Abençoa cada um dos que estão nos ouvindo nesse momento, estão nos assistindo, estão acompanhando essa escola do Evangelho. Supre-os com as tuas verdades, supre o Senhor com o caminho correto, com o caminho a ser seguido para trazermos o Senhor de volta. Abençoa as famílias, abençoa a minha família, guarda-nos desse mal, Senhor, guarda todos os irmãos, continua avançando em nós, continua suprindo o teu povo. Jesus é o nosso Senhor. Amém.